Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mais uma vez, o Laboratório de Saúde Trabalho e Ergonomia, o LAST, que pertence ao Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba, convida a professora Fabiana Caetano, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Desde julho, do início de julho, que a gente está com a proposta de fazer ciclos de debates mensais, sempre com 2 terapeutas ocupacionais, falando um pouco da sua experiência ou trazendo uma perspectiva científica de alguma área de trabalho, de pesquisa ou experiência de extensão, enfim. Na verdade, é uma forma de compartilhar nossos saberes e também integrar essa área de trabalho que cada vez mais a gente tenta trazer um fortalecimento para a área, para o campo. E nós que fazemos o LAST, que não só eu, tenho muitas pessoas aqui que compõem esse laboratório, achamos que é uma forma de integrar, de interagir e, acima de tudo, de compartilhar. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A professora Fabiana tem de 20 a 40 minutos, depois a gente tem 20 minutos de perguntas, e isso está sendo gravado e a gente vai colocar no YouTube do LAST. Depois os meninos vão colocar aqui o link, e a partir da próxima semana a gente já vai ter, desde a primeira palestra, que foi com a professora Daniela Rodrigues, que está aqui, a professora Lilian também, que participou do ciclo, também está aqui. Então, a gente vai começar a adicionar as palestras e esperamos que todo mundo aproveite o dia de hoje. Vamos começar, Fabi? Fabi, teu microfone está no silencioso. Eu sempre faço isso. Queria dar bom dia para todos, né? Para vocês, em especial aí do LAST, para os meus alunos. Queria te agradecer muito, Bárbara, e agradecer aos meninos do LAST pelo convite. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a classificação internacional de funcionalidade, o que tem nessa classificação que às vezes a gente pode não conhecer, e explorar mais a relação dos componentes, dos domínios, do que tem na CIF e que podem estar relacionados com a saúde do trabalhador. Eu vou começar, eu posso já projetar, vocês querem ler, como é que você está fazendo, Bárbara? Eu posso já iniciar a apresentação? Pode sim. Posso? Então tá. Vou compartilhar a minha tela, então, com vocês. Agora, enquanto eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo ver vocês e nem ver o chat. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação ou algum comentário, fiquem à vontade, mas aí vocês precisam falar no microfone, tá bom? Vocês conseguem ver bem? Sim, estamos vendo. Bom, como eu sei que aqui no grupo tem alunos de graduação de diferentes períodos e que também tem a possibilidade de participação de profissionais, terapeutas ocupacionais com diferentes formações, eu vou fazer a minha apresentação relacionando, né, a classificação internacional de funcionalidade e a área, né, de saúde e trabalho, primeiro com uma discussão sobre funcionalidade, sobre que aspecto de funcionalidade que a classificação internacional conversa com a gente. Depois eu vou apresentar a classificação, vou apresentar os componentes da classificação e o que desses componentes que eu acredito que são diretamente ligadas com a saúde e o trabalho, na verdade, principalmente com o trabalho. Vou depois apresentar um pouquinho para vocês do que a gente tem de muito, não de muito, mas o que a gente tem de produção da terapia ocupacional relacionando CIF e trabalho.
E vou propor um desafio aí para todos vocês. Então, como a professora Bárbara me apresentou, meu nome é Fabiana Caetano Dutra, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente sou professora do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e coordeno o NETRAS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Participação Social e Saúde. E aí a minha proposta aqui é bater um papo com vocês sobre as perspectivas de aplicação da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, em saúde, trabalho e terapia ocupacional. Bom, quando a gente fala de alguma doença, de algum transtorno, de algum problema de saúde, de lesões, a gente sabe como é a vida da pessoa? A gente sabe como é essa pessoa? Quando eu falo lesão de tendão, quando eu falo Lerdort, quando eu falo transtorno mental, qualquer um, esquizofrenia, um transtorno bipolar, quando eu falo um AVC, um AVE, eu estou falando, quando eu tenho esse diagnóstico, essa informação relacionada com a doença, eu consigo saber da pessoa, eu consigo saber de quem que é, ou de como é a vida dessa pessoa, a vida desta pessoa que tem alguma doença, que tem alguma lesão, algum transtorno. Normalmente, a gente não consegue. Só a doença ou só a condição de saúde, ela nos fala muito pouco de um indivíduo, de uma pessoa. Quando eu viro para vocês e falo assim, amputação bilateral de membro superior, deficiência auditiva, esquizofrenia, esclerose lateral amiotrófica, são doenças ou condições de saúde, né, com uma certa prevalência na população geral. Vocês sabem pensar ou me dizer que tipo de trabalho que pessoas, por exemplo, com amputação bilateral de membro superior poderiam fazer? Ou se vocês imaginam uma pessoa com uma amputação bilateral de membro superior, que profissões que vocês viram e falam assim, nossa, essa daí eu não consigo fazer não, não tem jeito, não dá conta. Ou um deficiente auditivo. Então, vocês imaginam as profissões de pessoas com esquizofrenia? Ou o trabalho de uma pessoa com esquizofrenia? Com o que elas trabalham? E aí eu vou mostrar para vocês um profissional conhecido que tem amputação bilateral de membro superior, um outro com deficiência auditiva, um trabalhador, tá, gente? Trabalhador, a pessoa trabalhava. Uma pessoa com esquizofrenia que é trabalhador e um trabalhador com esclerose lateral amiotrófica. Jessica Cox. A Jessica Cox, ela tem amputação bilateral de membro superior, como vocês estão vendo, e ela é a primeira mulher piloto de aviões leves. Quando eu falo isso, amputação bilateral de membro superior, eu imagino uma mulher piloto de avião. A gente já tem dificuldade para imaginar mulher piloto de avião, né? Pensando nas questões de gênero e trabalho. Beethoven tinha deficiência auditiva. Qual que era o trabalho dele? Com que ele trabalhava? Era músico, compositor. John Nash é Nobel, ele tem um prêmio Nobel. E ele era matemático. Stephen Hawking, um dos mais famosos, conhecidos por todos vocês, filósofo, estudava os cosmos, físico, astrofísico, tem filme dele, tem filme do John Nash também, vocês devem conhecer, filme que ganhou Oscar, enfim. Todos são trabalhadores, todos têm uma deficiência, todos têm uma condição de saúde, todos têm algum grau de incapacidade para algumas coisas, mas eles são trabalhadores. Então, quando a gente pensa na funcionalidade humana, a condição de saúde ou diagnóstico, ele nos diz muito pouco das pessoas. Para nós, terapeutas ocupacionais, o diagnóstico nos fala muito pouco, menos ainda. O diagnóstico, ele não me fala, por exemplo, de um tempo de internação,
Ele não me fala da necessidade de serviços, da necessidade de adaptações. Ele não me fala do impacto funcional no dia a dia da pessoa. O diagnóstico, ele não fala da necessidade das pessoas receberem algum benefício. Às vezes eu posso ter uma incapacidade, eu posso ter uma deficiência, e eu posso trabalhar e me manter. E às vezes eu não necessitar de algum tipo de auxílio, de benefício. Mas isso não quer dizer que eu não devo ter o direito, tá, gente? O diagnóstico, ele não me fala de desempenho no trabalho, ele não me fala de envolvimento no trabalho, ele não fala do meu potencial enquanto trabalhador. E ele não fala do impacto funcional na minha vida como um todo, menos ainda das necessidades ou de toda interação ou inter-relação social que um indivíduo possa ter. Então, o diagnóstico em si é limitado em termos de falar da funcionalidade humana. E aí, nesse sentido, existe uma necessidade de se pensar a funcionalidade humana a partir de uma perspectiva multidimensional. Uma perspectiva que envolva fatores biológicos, físicos, sociais, culturais, pessoais, comportamentais. Existem diferenças que são minhas, de cada um de vocês, diferenças individuais, na percepção com que cada indivíduo responde à sua experiência de adoecimento. Então, o adoecimento, ele é uma experiência, ele é uma vivência, e a funcionalidade humana, ela também é individual, ela também é uma vivência, ela também é uma experiência individual. No trabalho, isso não é diferente. Por isso, a gente tem a produção, publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, da CIF, pela Organização Mundial de Saúde em 2001. A CIF, ela foi publicada e foi pensada e desenvolvida, a versão final da CIF, ela foi um processo de um trabalho da Organização Mundial de Saúde de quase 20 anos. Do início da década de 1980, com a publicação do ICIDH e com todas as críticas que o ICIDH teve durante final da década de 80 e início da década de 90, a Organização Mundial de Saúde fez uma força-tarefa para repensar, a partir de uma perspectiva pluralista, de uma abordagem biopsicossocial, funcionalidade humana. Então, a CIF, ela leva em conta essa abordagem biopsicossocial, ela faz uma tentativa de interrelacionar aspectos do modelo biomédico com aspectos do modelo social. Então, não é um somatório, mas uma tentativa de interrelacionar alguns aspectos desses dois modelos. E a CIF, ela entende, então, o processo de funcionalidade de incapacidade humana a partir de características intrínsecas do indivíduo, do ambiente social e físico em que ele está inserido e também da sua condição de saúde. Então, não é só a condição de saúde, não é só o ambiente físico, ou fatores físicos ou sociais, mas uma inter-relação de todos esses aspectos, de todos esses fatores. E aí, a CIF, ela traz junto dela, o que ela apresenta para a gente? Um sistema de classificação e um modelo conceitual. O sistema de classificação é o que é mais conhecido, e o modelo conceitual é um pouquinho disso tudo que eu fui abordando aqui para vocês, de interrelacionamento, de interrelação entre o modelo biomédico, o modelo social, de abordagens pluralísticas, enfim. Então, o sistema de classificação, ele promove uma linguagem comum, internacional, relacionada com aspectos de funcionalidade e de incapacidade para serem utilizados por profissionais da saúde no mundo todo. Esse sistema de classificação é o que a CIF mais tem de divulgado, de popularizado, de disseminado. A CIF, ela permite que a gente descreva o impacto funcional de uma condição de saúde na vida do indivíduo. Entender a funcionalidade daquela pessoa, do nosso paciente, do nosso cliente, do usuário, do nosso serviço, a partir da lógica
da CIF. Isso é a descrição que a CIF nos dá do impacto funcional. Ela nos permite isso. Como um sistema, como um modelo conceitual, né, a CIF, ela entende que adoecimento e incapacidade é um processo. Então, eu não sou incapaz ou eu não sou funcional. Ao longo da vida, nós experimentamos processo de funcionalidade e de incapacidade. Então, hoje eu estou super bem, mas amanhã eu posso ter algum fator social que me dificulte, que me limite. Eu comecei aqui a conversa com vocês falando, peraí que eu estou ajustando aqui a minha câmera, que eu estou com problema na câmera. Essa semana eu estou com alguns fatores ambientais me restringindo no trabalho. Porque eu queimei um computador, estraguei a câmera, entendeu? Mas essa minha restrição, ela é temporária. E ela é muito, com um impacto muito pequeno, em termos de participação no trabalho. Então, o processo de incapacidade e o adoecimento e a relação disso com a funcionalidade é uma interação entre mecanismos multidimensionais que englobam níveis corporais e níveis sociais. Níveis que fazem características que são próprias do indivíduo, tanto em relação aos seus aspectos físicos, emocionais, psicológicos, quanto a fatores externos ao indivíduo, relacionados ao seu ambiente, ao contexto em que ele vive. O modelo conceitual, ele reúne, então, fatores internos e externos, são fatores contextuais ao ser humano, como elementos estruturais da conceituação de funcionalidade e de incapacidade. E aí, esse daqui é a representação gráfica, a representação esquemática dos componentes da CIF, do que a CIF traz de grandes componentes, de grandes conceitos associados à funcionalidade. Então, praticamente vocês todos já devem ter visto essa representação esquemática. Aqui no centro da representação, nós temos estrutura e função do corpo, atividade e participação. Estes três componentes são os componentes de funcionalidade. Esses três componentes são influenciados pela relação, na verdade, pela inter-relação entre as condições de saúde do indivíduo e fatores ambientais e fatores pessoais. Eu vou mostrar agora para vocês, como que eu olho para a atividade e por tudo que o componente de atividade me fala e relaciono isso com o trabalho. Como que eu olho para a participação e tudo que o componente de participação me fala e relaciono com o trabalho. E aí, o que eu gostaria que vocês pensassem de forma crítica é que nós, terapeutas ocupacionais, estamos nos apropriando da CIF em relação ao trabalho. E quando a gente pensa no trabalho, o que nós estamos pensando? Que também tem lá na CIF. E o que às vezes a gente está deixando de olhar, deixando de pensar, deixando de prestar atenção. É claro que a gente nunca consegue abarcar tudo, né? Por isso uma equipe interdisciplinar, por isso trabalho em conjunto, por isso troca de conhecimento, de experiências, e aí aqui no Laço mesmo vocês estão vendo isso, cada profissional que vem traz um pouquinho da sua experiência e como que isso se junta, se agrega e cresce no entendimento da área, né, de saúde e trabalho. Enfim, mas eu quero que vocês olhem para os itens que eu fui trazendo, que eu fui pensando, de uma forma crítica. Bom? Então, o que tem na CIF, então, que está relacionado, né, com o trabalho? É participação, né, Fabiana? Será que é só participação? Será que é só um componente de participação? Será que eu não tenho outros componentes lá da atividade ou de fatores ambientais? Não, fator ambiental tem, porque, sabe, não sei se o trabalho é acessível, se tem rampa para os cadeirantes que são trabalhadores. Será que é só rampa? Será que é só acessibilidade? Quando eu digo só, não quer dizer que é pouco, mas é só esse item lá dentro da CIF? Então, o que tem na CIF que está relacionado com o trabalho? Então, condição de saúde, estrutura e função do corpo, eu não vou me ater.
Por quê? Porque é o que a gente mais sabe, né, gente? O que a gente mais vê todos os dias são diferentes acidentes de trabalho, acidentes de trajeto, doenças, um rol de doenças. Se a gente pegar o livro do Ministério da Saúde sobre doenças relacionadas ao trabalho, nós temos aí quantas páginas? Um bolo. Então, doenças respiratórias, dermatológicas, doenças auditivas, as musculoesqueléticas, osteomusculares, os transtornos mentais, nós temos também doenças de causas não orgânicas, nós temos câncer relacionado com o trabalho. Então, de condição de saúde e todas as alterações nas funções fisiológicas, incluindo nas funções psicológicas, né, todas as alterações nas funções do corpo. E todas as alterações que a gente pode ter nas estruturas corporais relacionadas com diferentes tipos de trabalho, a gente tem muito bem descrito, principalmente na área de medicina do trabalho, de saúde ocupacional. Então, eu não vou me ater a esse ponto de forte, porque eu acho que a gente tem muito que avançar em alguns outros componentes da CIF. Talvez nesse seja um que a gente já tem muito consolidado na literatura. Transtornos mentais, o que a gente tem um aumento grande dos transtornos mentais relacionados com o trabalho, da prevalência nos últimos 20 anos, aí, no final da década dos anos 90, no início dos anos 2000 para frente, associado muito com as mudanças, alterações na organização do trabalho, com questões de precarização, de intensificação, enfim. Mas a gente sabe falar das doenças, né? E a gente vê as doenças, quando fala doença pula, né? E o dia a dia, e o trabalho em si, e essa pessoa realizando as atividades dela. Então, pensando nos dois componentes, atividade e participação, o que tem lá na CIF que eu, Fabiana, fui pincelando para mostrar aqui para vocês? Bom, esses todos aqui são 3, 6, 9. São 9 domínios que a CIF tem, que estão relacionados com atividade e participação. Eu coloquei tudo junto porque a própria CIF permite a nossa análise em conjunto desses dois componentes. Desses 9, eu deixei 7 em amarelinho e 2 eu deixei em branquinho. Deixei cuidado pessoal e vida doméstica. Fabiana, então você está falando que cuidado pessoal e vida doméstica não tem muito a ver? Não. O que eu estou dizendo é que cuidado pessoal e vida doméstica são domínios do componente de atividade e participação da CIF que o TO sempre presta muita atenção, que a gente sempre olha muito, e que esses dois domínios, eles estão muito relacionados com diversas áreas da nossa vida, não apenas com o trabalho. A gente tem que entender também que não existe uma separação, né, gente? Eu não tomo banho, uma coisa, trabalho é outra. Não, eu acordo, tomo banho e me preparo para o trabalho. Ou eu chego do trabalho cansado e tomo um banho para relaxar no trabalho. Então, as nossas atividades de vida diária, nossa rotina, nosso cotidiano, ele é todo interligado. A gente divide em trabalho, lazer, autocuidado de uma forma didática, de uma forma categorizada, mas não quer dizer que elas são distintas e separadas. Tem sempre que ter isso muito claro quando a gente está pensando no nosso paciente, no nosso cliente, né, na pessoa que a gente está oferecendo os nossos cuidados. Então, se a gente pensar aprendizagem e aplicação do conhecimento, dentro desse domínio, eu separei alguns itens que eu acho que são super importantes para o trabalho. Tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida, estudo, trabalho e emprego e vida econômica. E vida comunitária, social e civil. Então, eu quero que vocês, de agora para frente, nos próximos slides, prestem bastante atenção no que disso daí a gente está observando quando a gente pensa em saúde e trabalho. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma colega nossa, terapeuta ocupacional, professora lá na Federal do Rio de Janeiro, chama Carolina Alonso, alguns de vocês já devem conhecer. E ela falou uma coisa muito importante. Saúde de trabalho é algo que perpassa todas as áreas da terapia ocupacional,
quando a gente pensa em adulto, principalmente em adulto. Quando eu estou com um paciente com AVE lá na clínica de neuro, ou lá na reabilitação física, ou quando eu tenho um paciente com lesão de tendão lá na minha clínica de mão, ou quando eu tenho um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, essa pessoa, ela trabalha. Se ela não trabalha, ela deixou de trabalhar. Se ela não trabalha, ela não teve oportunidade de entrar no trabalho. Quando eu estou com um adolescente, 18, 17, 16, 19 anos, em situação de risco, de vulnerabilidade, a inclusão no trabalho, ela é uma perspectiva para ele. Então, lá no campo social, lá na saúde mental, lá na reabilitação física, são áreas da TO, mas por todas, a saúde e o trabalho perpassa por todas essas áreas. Então, às vezes a gente fica assim, é porque a saúde do trabalhador, ela é separada, não é nem só o trabalhador, né, gente? A área de saúde do trabalho é uma área da TO. Não, ela é uma área da TO, mas ela é uma área transversal. Ela perpassa por outras áreas. Então, independente, quem estiver aí ouvindo, às vezes está assistindo, mas não é tanto da área de saúde do trabalho. Você acha que você não é, mas dependendo de quem você está atendendo, você é sim. Até quem está lá na reabilitação infantil, quem trabalha com criança. O pai e a mãe trabalham, eles estão conseguindo cuidar do trabalho, cuidar do filho, dar conta. Bom, por isso que eu falo que saúde e trabalho é transversal na TO. Bom, quando a gente pensa, então, em aprendizado e aplicação do conhecimento, o que tem lá na CIF? A CIF fala que aprendizagem e aplicação do conhecimento envolve vários itens, mas eu separei esses daqui, olha. Observar, ouvir, uso intencional, aprendizagem, linguagem verbal e não verbal, cálculo, leitura, escrita, resolução de problemas, tomada de decisão. Todos esses itens, todos esses domínios, todos esses itens fazem parte do domínio aprendizagem e aplicação do conhecimento. Eu não consigo ver nenhum trabalho em que eu não precise ter escuta, ouvir, observar, usar intencionalmente a minha linguagem, me comunicar intencionalmente, em que eu não precise trabalhar linguagem verbal e não verbal, em que tomada de decisão, resolução de problemas não aconteça. A gente está observando isso? Quando a gente observa isso, a gente sabe que isso está lá na CIF? E que isso lá na CIF está dentro do componente de atividade? Tarefas e demandas gerais. Esse daqui é ótimo, porque esse daqui as pessoas associam com a vida doméstica, com tarefa dentro de casa. Realizar uma tarefa simples ou uma tarefa complexa de forma independente. Realizar tarefas múltiplas, individual ou em grupo. Gerenciar e concluir uma rotina e lidar com estresse e demandas psicológicas. Esses são alguns itens do componente atividade e participação, especificamente tarefas e demandas gerais, que eu acho que são completamente aplicáveis quando a gente pensa no trabalho. Qualquer trabalho, eu não estou falando de trabalho específico. Comunicação. Tem toda uma parte dentro desse domínio de comunicação e produção, que é da comunicação, da recepção da informação e da produção da fala, que eu acredito que seja uma área muito legal para a gente trabalhar de forma interdisciplinar com fonos, com fonoaudiólogos. Então, eu destaquei esses dois de baixo aí que vocês estão vendo em amarelinho. Conversação e utilização de dispositivos e técnicas de comunicação. Discussão, iniciar, manter e terminar a análise de um assunto com uma ou mais pessoas. Então, no primeiro aí, conversação e utilização de dispositivos e técnicas de comunicação, eu vejo toda a área de comunicação
complementar, né? Não é mais alternativa, gente. Como que é o termo mesmo que fala? O povo aí da tecnologia assistiva me ajuda. Toda a área de comunicação e de tecnologias e de uso de dispositivos no trabalho e discussão, iniciar, manter e terminar a análise de um assunto com uma ou mais pessoas. Quantas pessoas com deficiência no local de trabalho conseguem fazer isso, conseguem realizar, conseguem iniciar, manter e terminar uma conversa, uma discussão com um colega de trabalho? Essa pessoa tem oportunidade disso dentro do local de trabalho dela? Ela é minimamente ouvida? Porque para ter discussão tem que ter uma outra pessoa para ouvir o que aquela trabalhador quer discutir. Mobilidade. Mobilidade é o mais fácil, né, gente? Mobilidade. Manter a posição do corpo, mudar a posição do corpo, carregar, mover, manusear, manipular diferentes objetos. Tudo isso está lá em mobilidade. Teve uma vez que um aluno virou para mim e falou assim que mobilidade era só de físio, que esse item lá da CIF, ele não era aplicado à terapia ocupacional, ele era específico de fisioterapeutas. E aí eu falei, então vamos voltar lá para a gente estudar a físio, né, para a gente estudar a CIF e entender que mover um objeto, manipular um objeto, que isso tem a ver com terapia ocupacional, que eu não consigo estar aqui conversando com vocês e trabalhando se eu não me mantenho sentada com equilíbrio. Deslocamento em diferentes espaços e lugares. Ambientes abertos, ambientes fechados, internos, externos, com ou sem o uso de equipamentos. Quantos trabalhadores, o ambiente aqui é super adaptado, ele consegue chegar lá no posto de trabalho dele, mas ele consegue chegar no refeitório? O banheiro? Até ele entrar dentro da empresa, até ele entrar no local de trabalho, ele consegue se deslocar com independência? Utilização de transporte público ou particular. Relações e interações interpessoais. O que este item aborda? Respeito, afeto, tolerância, atitude crítica, contato físico. Gente, nem sabia que esse trem de tolerância tinha na CIF? Pois é, tem. Iniciar e manter relações com estranhos, formais com autoridades, com pessoas que são subordinadas, com pares. Se eu não consigo iniciar e manter relação com autoridade, com subordinado, como que eu vou liderar uma equipe no local de trabalho? Como que eu penso as inter-relações dentro do local de trabalho sem respeito? É que a gente até é super inclusivo, né? Tem um monte de deficiente aqui trabalhando na empresa. Onde que esses deficientes estão trabalhando na empresa? Eles estão trabalhando onde eles têm potencial para trabalhar, onde eles têm formação para trabalhar? Principais áreas da vida. Lá nesse componente, nesse domínio, ele é dividido em 3 subitens. Educação, emprego e trabalho, e um terceiro que é de vida econômica. Na educação, tem toda uma parte relacionada com a educação básica e fundamental, e tem itens específicos de educação profissional e educação superior, que para mim tem tudo a ver com o trabalho. Preparação para conseguir um emprego, conseguir manter e sair de um emprego. Sair. Eu também tenho que saber sair de um emprego. Eu também tenho que saber pensar em outras oportunidades de trabalho. E não entender, às vezes, que aquela vaga de trabalho que eu tenho para uma pessoa com deficiência, ou aquela vaga que está garantida para aquele trabalhador adoecido voltar para o trabalho, que aquilo é um presente que nós estamos dando para ele, um favor que nós estamos fazendo. Participar em todos os aspectos do trabalho. Todos incluem o cafezinho. Realizar as tarefas necessárias, mínimas necessárias para o trabalho.
e vida comunitária, social e civil. O que isso tem a ver com trabalho, Fabiana? Bom, participar de associação, tanto associações formais quanto informais, ter noção de direitos, desfrutar de direitos, conhecer os seus direitos, saber o que é que a gente tem nacional e internacionalmente que nos respalda enquanto ser humano, enquanto condição humana, nós estamos falando aqui de direitos humanos, desfrutar do nosso papel de cidadão e entender o nosso papel de cidadão, que esse status de cidadão, ele me faz ter direitos, mas ele também me faz ter deveres e privilégios. Entender quando é que eu estou desfrutando desse status de cidadão e acessando os meus direitos, quando que eu não estou conseguindo acessar os meus direitos, quando que eu tenho acesso aos meus privilégios enquanto pessoa humana e quando esses privilégios me são tolhidos. E aí tem também, dentro do vida comunitária, social e civil, lazer, recreação, religião e espiritualidade. Eu não consigo separar isso. Como eu falei para vocês, nossas ocupações, elas são um contínuo. Não dá para viver só de trabalho. Eu preciso ter momentos de descanso, momentos para mim, momentos de autoconhecimento, momentos de relaxamento, momentos em que eu me divirto sem ter obrigação. Então, estes itens da CIF, eles são itens que, para a gente, terapeuta ocupacional, são importantíssimos para a gente manter um equilíbrio ocupacional saudável, para a gente manter uma organização do cotidiano de forma equilibrada, de forma a trazer bem-estar. E aí, finalizando a atividade de participação, eu vou para fatores ambientais. Deixa eu só ver quantas horas. Meu Deus, tô indo, tá? Bárbara, qualquer coisa você me corta. Fabi, não se preocupa não, que quando a gente tiver faltando 5 minutos, eu te falo, tá certo? Dos fatores ambientais, a gente tem produtos e tecnologias, ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo homem, apoio e relacionamento, atitudes, serviços, sistemas e políticas. Eu selecionei todos estão amarelinho, porque eu acredito, na hora que a gente analisa cada um desses, que todos estão relacionados com o trabalho. Todos são aplicáveis ao trabalho. Quando a gente olha para o trabalho, a gente consegue identificar cada um desses domínios do componente fatores ambientais. Produtos e tecnologias. Alimentos, medicamentos, tecnologias de uso pessoal, tecnologias para mobilidade, tecnologias para comunicação, para a educação, para o trabalho, tecnologias em edifícios de uso público. Esses são alguns, os que eu considerei que são mais diretamente relacionados com o trabalho. Eu não consigo trabalhar bem, envolvido em todos os aspectos do trabalho, com fatores cognitivos e físicos, se eu não estou alimentada, se eu não tenho um mínimo de nutrientes para manter meu corpo, se eu não tenho acesso, se eu como em casa e saio para trabalhar e não sei que horas que eu vou comer de novo, ou se lá no trabalho eu não tenho condição de levar alimento, ou se o que é oferecido lá não tem um equilíbrio nutricional suficiente para manter a gente. Eu tenho que ter acesso a medicamento, eu preciso de ter algumas tecnologias de uso pessoal que me auxiliem no trabalho. Se eu sou um deficiente auditivo, se eu tenho uma perda auditiva, eu preciso desse tipo de equipamento. Ele é de uso pessoal, mas ele é necessário para a minha vida como um todo, mas também para o meu trabalho. Então, as tecnologias não são as tecnologias só do trabalho. Nós todos aqui estamos nessa loucura de aula remota. Eu tenho os equipamentos e as tecnologias, os produtos necessários para realizar minha aula remota? Esses equipamentos foram disponibilizados? Ok, eu tenho. Eu fui treinada para usá-los para oferecer aula remota? Então, tecnologias para comunicação.
tecnologias para a educação, para o trabalho. Então, esses itens aí foram os que eu separei para vocês. Ambiente natural. Esse daqui, às vezes, a gente consegue observar ele bem mais fácil. Terreno, formas, se tem acessibilidade, se não tem, se tem rampa, se não tem, se tem uma montoeira de escada, se o lugar tem morro. Aqui em Minas é tudo morro, gente. Apesar de que eu tô aqui no Triângulo Mineiro, tem menos morro, mas eu venho da Zona da Mata. Zona da Mata é morro atrás de morro. Fauna, flora, aquele monte de árvore no meio do passeio, é lindo, mas eu passo com a cadeira de rodas, eu entro no trabalho. Então, como que eu equilibro isso? Como que eu analiso isso? Clima, desastres naturais. Por que eu estou falando de desastres naturais? Por que eu coloquei isso aqui? Nós tivemos, há 2 anos ou 1 ano, o desastre de Mariana. Depois, acho que Mariana foi há 5 anos, e há 2 anos o de Brumadinho. Não tem trabalho naquela região. As pessoas, era uma região turística, uma região com várias pousadas. Essas pessoas perderam o trabalho delas. Elas não só perderam parentes, amigos, elas não só perderam entes queridos, mas elas perderam o trabalho. E o desastre natural, ele é uma situação que avassaladora para a vida da pessoa. Não é assim, eu perdi o trabalho agora, então eu vou ali no Cine, ver se eu arranjo emprego em outro lugar. Não, não tem emprego na região. Não tem lugar para trabalhar. Era uma região muito rural, tinham várias pessoas que eram que tinham pequenas plantações de hortaliças. Para onde que essas pessoas vendem? Nem se elas conseguissem, o rio que elas usavam está todo contaminado. Então, é um desastre humanitário, é uma questão, assim, de perdas de vida, é um desastre ambiental, mas é social. E, em vários aspectos da vida, ele impacta. Impacta na educação das crianças, impacta no trabalho dos adultos. Iluminação, som, vibração, qualidade do ar, principalmente quem trabalha muito com ergonomia, a Lilian pode ajudar a gente aí. Isso aqui é mamão com açúcar para o Monteó analisar, né, gente, no ambiente de trabalho. Eu estou querendo que vocês olhem assim, o que mais? O que está faltando a gente olhar? Onde que está faltando o olhar da TO? Apoios e relacionamentos. Refere-se a pessoas ou animais que fornecem apoio físico ou emocional, que fornecem educação, proteção e apoio de relacionamentos. Então, quando uma pessoa com deficiência entra numa empresa, ela tem alguém que ensina o serviço, ela tem um treinamento, ela teve um apoio educacional para realizar aquela tarefa? O apoio ou relacionamento, ele é destrinchado dentro desse domínio da CIF, de apoio e relacionamentos voltados para a família, para os amigos, para conhecidos, para a comunidade externa, para profissionais, incluindo profissionais de saúde. É amplo. Atitudes. Esse daqui é o melhor. São consequências observáveis dos costumes, práticas, ideologias, valores, normas e crenças. Esse item das atitudes, ele é um dos mais discutidos, comentados, quando a gente olha literatura de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. A empresa não tem uma cultura de inclusão, até tem todo um programa de inclusão, mas os colegas, os trabalhadores, não acreditam no potencial. Quando a pessoa com deficiência vai ser contratada, ou quem está contratando, contrata porque tem que cumprir a lei de cotas, não contrata porque acredita no potencial. Isso são crenças, são ideologias, são valores, são costumes, práticas, que eles refletem diretamente na inclusão do trabalho, na participação dessa pessoa no ambiente de trabalho. Isso é observável. Um ponto
que eu chamo atenção para as atitudes é que às vezes a gente discute muito teoricamente as atitudes, mas a gente discute pouco de forma prática, de forma empírica. Então, talvez esse seja um desafio nosso, como analisar, discutir e pensar alternativas de forma mais prática, mais empírica para esse domínio, para esse fator ambiental. Para às vezes a gente diminuir o tanto que ele é uma barreira, e às vezes ele ser um facilitador. A gente pensar nas atitudes, nas normas, nos valores, nas crenças, de forma a facilitar o trabalho, e não de forma a dificultar, ser uma barreira. Assim como no item anterior, assim como no apoio e relacionamento, o item de atitudes, ele também está relacionado com famílias, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, membros da comunidade, pessoas estranhas, profissionais, incluindo profissionais da saúde. Fabi, desculpa interromper, mas você tem 5 minutos. Tá, agora acho que é rápido, mas é porque eu falo muito. Sistemas, serviços, sistemas e políticas. Esse é o último componente o último domínio do componente de fatores ambientais que eu estou trazendo para vocês. O que ele engloba? Oferta de bens de consumo, serviços e políticas. Água, energia, saneamento básico em geral, alimentação, serviços e bens de comunicação, como telefonia, internet, habitação, transporte, educação, trabalho e emprego. Quais são as políticas de trabalho e emprego que a gente tem no Brasil? Como que essas políticas de trabalho e emprego estão potencializando o envolvimento dos nossos trabalhadores, de diferentes classes sociais, de trabalhadores com deficiência ou sem deficiência, com trabalhadores que estão fora do trabalho há muito tempo, com trabalhadores mais velhos. A gente hoje tem um número muito grande de trabalhadores com mais de 55 anos que estão fora do mercado de trabalho, que não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Então, quais são as políticas públicas relacionadas com o trabalho? Quais são os programas que existem para potencializar a inserção, a manutenção do trabalho digno, trabalho com significado? Saúde. O que a gente está oferecendo de saúde para o trabalhador? Os serviços de saúde dos trabalhadores realmente estão interligados em rede? A proposta é essa. Proteção, serviços legais e de apoio à legislação. Enfim, são alguns que eu selecionei. E aí a gente tem aí vários serviços, sistemas e políticas que talvez a gente não esteja prestando tanta atenção como TO. Ou talvez a gente está prestando atenção mais em uns, menos em outros. Então, como que a gente tem aplicado na prática a CIF? Eu fiz de forma assim, muito empírica e muito rápida uma classificação do que a gente vê mais publicado ou mais divulgado pelos terapeutas ocupacionais, associando CIF, saúde e trabalho. A gente tem muita publicação e muita produção de saúde e trabalho, mas não necessariamente essa produção de saúde e trabalho está ancorada no modelo da CIF, na lógica de entendimento de funcionalidade da CIF. Então, eu vou mostrar aqui nos próximos slides para vocês alguns exemplos do que a gente tem de saúde e trabalho publicado, produzido, relacionado com a CIF. E aí eu falo publicado e produzido, tem alguns exemplos que eu coloco aqui que são experiências, tem outros que são artigos, tem outros que são teses, tem outros que são... Então tem tudo misturado um pouquinho, mas é uma classificação, uma categorização minha, não tem nenhum tipo de intenção minha de fundamentar teoricamente, tá? Inclusive, eu acho que a gente pode até pensar em transformar isso depois em uma produção mais para frente. Aí fica uma ideia para a Lilian, Bárbara, as meninas que estão assistindo, a gente pensar. A gente tem muita produção de terapia ocupacional na área de saúde e trabalho, usando a CIF
ou instrumentos desenvolvidos relacionados com a CIF para avaliar o trabalhador. Então, a gente tem desenvolvimento de core sets voltados especificamente para LERDORT e para avaliação de pacientes, de trabalhadores. A gente tem o uso da CIF como checklist, o uso dos checklists da CIF para avaliar funcionalidade e incapacidade em trabalhadores. Aqui eu coloquei 2 exemplos, um de uso da CIF em trabalhadores de higienização da limpeza, e um outro de trabalhadores que trabalham, né, cuidam de pessoas idosas, não trabalham numa instituição de idosos, mas a gente tem vários exemplos de experiências e produções da TO usando a CIF para avaliar funcionalidade ou como um modelo de fundamentação da avaliação funcional de trabalhadores de diferentes categorias profissionais. Bom, então, esse ponto de avaliação do trabalhador é uma área que a gente está produzindo relativamente bem. Pensando nas condições de saúde, a gente ainda está produzindo muito com trabalhadores com doenças musculoesqueléticas, condições de saúde mais físicas. Pouco ainda de avaliação de trabalhadores com transtornos mentais, por exemplo, usando a CIF. A gente tem muitos artigos que usam a CIF como modelo teórico e modelo de discussão para as vivências de adoecimento do trabalho ou pelo trabalho. Então, aqui são alguns exemplos. Todos esses aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso ir passando as referências para vocês. Mas, como eu disse, está misturado. Tem vivências, experiências, artigos, teses. Então, todos muito relacionados com a experiência do adoecimento e o uso da CIF para como pano de fundo, como modelo norteador para analisar essas vivências. A gente tem esse daqui, o próximo slide, são os 2 temas em que a terapia ocupacional tem maior produção usando a CIF na área de saúde e trabalho. Uma é retorno ao trabalho. A gente tem muitos artigos publicados de retorno ao trabalho, fundamentados, estruturados dentro da lógica da CIF. Então, essa é uma área que a gente está produzindo muito. Mas a gente ainda produz muito sobre retorno ao trabalho em trabalhadores com condições de saúde osteomusculares, com trabalhadores com LERDORT. A gente ainda tem poucos estudos de retorno ao trabalho, por exemplo, com trabalhadores com condições de saúde relacionados com transtorno mental. E reabilitação profissional é o outro item. A gente tem muita produção. A gente tem muita produção da análise dos programas de reabilitação profissional baseados na CIF. Talvez esse seja o item com maior produção, porque as orientações do INSS, os documentos norteadores, eles estão sendo discutidos, trabalhados e pensados dentro de uma perspectiva da CIF. Então, mas apesar da gente ter muita produção, eu ainda acho, aí é uma crítica que eu faço, né, para mim e para todos nós profissionais da área, eu ainda acho que nós, terapeutas ocupacionais, discutimos pouco o nosso papel dentro do INSS, a nossa inserção e a nossa... eu sei que existem terapeutas ocupacionais dentro do INSS, e tenho parceria com alguns, mas a nossa inserção, não como cargo, não como função, mas como desenvolvedor de política. Quem pensa as políticas, quem pensa o programa de reabilitação e outros programas dentro do INSS, quem pensa os documentos norteadores, ainda falta a gente entrar nesse caminho aí. Bom, a gente também tem várias produções de terapia ocupacional CIF dentro do SEREST. Então, os SERESTs, eles são um nicho de produção rica, foram, né, durante um bom tempo, um nicho muito rico de produção de conhecimento, de reabilitação, de vigilância, de promoção de saúde do trabalhador, com ações importantes da terapia ocupacional e muito fundamentadas, embasadas na CIF. Nós temos poucas produções e experiências de terapeutas ocupacionais pensando saúde e trabalho na atenção básica e pensando saúde e trabalho na atenção básica a partir da CIF. Eu digo aí para os alunos, né, para quem ainda está
se formando e pensa em entrar em um mestrado, um doutorado, eu acho que é uma área muito rica para a gente investir mais. A gente também tem uma produção não tão forte, não tão consolidada quanto a parte de reabilitação profissional e de retorno ao trabalho, mas uma produção moderada relacionada com que investiga a influência dos fatores ambientais em pessoas com deficiência no trabalho, e fazem essa investigação usando a CIF como um modelo norteador. É claro, gente, que esses daqui que eu coloquei são alguns exemplos, tá? Na verdade, a gente tem mais do que esses, mas eu coloquei só a título de ilustração. Mas essa área que é uma área que eu acho que eu acredito que ela ainda tem um potencial muito grande. Até porque, se a gente pensar nos 5 componentes que eu falei para vocês relacionados com fatores ambientais, a gente não explora todos os 5. Ou quando explora, não explora tudo o que esses componentes trazem para a gente. Alguns estudos de inclusão no trabalho. E aí, esses estudos de inclusão no trabalho, eles se misturam um pouco com o dos fatores ambientais, inclusão mesmo de pessoas com deficiência. Nós temos muitas experiências, mas elas estão todas muito relacionadas, muito delineadas, voltadas para estudos de caso, relatos de experiência, algumas análises teóricas. Então, essa parte é uma parte riquíssima em termos teóricos, mas que também é uma área que, empiricamente, eu acho que a gente precisa abraçar mais. Bom, então, resumindo, as ações da TO relacionando CIF, saúde e trabalho, numa análise pessoal minha, elas estão muito relacionadas com retorno ao trabalho e reabilitação profissional, muito focadas ainda em condições mais físicas, né, principalmente musculoesqueléticas, e focadas com delineamentos de relatos e estudos de caso. E aí, né, olhando esse resumo e olhando para a estrutura, representação esquemática da CIF, e cada itemzinho que eu fui falando dos componentes, atividade, participação e fatores ambientais, eu acho que a gente tem 1000 ideias aí pela frente. Tem muita coisa para fazer e tem, talvez, um ponto de partida. A gente não está saindo do zero, não. A gente tem aí uma produção que eu mostrei aqui para vocês, que eu falei aqui resumindo, mas esse resumindo eu acho que ele é um trampolim muito legal para a gente pensar a nossa prática daqui para frente. Bom, aí era isso que eu queria falar com vocês, queria abrir agora para perguntas. Deixa eu sair aqui. Agradecer bastante. Ai, meu Deus, sai. Não, não é aqui, é aqui. Fabiana, a professora Fabiana, nós que agradecemos. Na verdade, eu estou aqui com o meu caderninho, já anotei inúmeras ideias. É muito difícil trabalhar com a CIF, não é algo fácil, mas eu vejo também que vem de questões da nossa própria formação. Talvez seja um outro ponto para a gente discutir num outro ciclo de debates, né, do LASH, sobre como é que as universidades estão trabalhando a formação dentro da CIF. E agora eu gostaria de abrir para as perguntas. Foram muitos comentários, muitas dúvidas que surgiram, muitas coisas. Eu acho que a gente pode agora começar a fazer as perguntas e a conversar. Estou abrindo. Quem deseja fazer a primeira pergunta? Eu vou, na sexta-feira, eu vou discutir, eu não sei, de estudos da ocupação, que é um mestrado lá da UFMG. Sexta-feira, da minha disciplina é a relação entre ocupação, as ciências da ocupação, né? De ciências, estudos da ocupação e CIF, e as barreiras, as dificuldades, os pontos fracos para terapeutas ocupacionais utilizarem a CIF. Vamos ver o que sai de lá.
Vamos ver, e qualquer coisa, se quiser abrir, a gente aceita participar dessa discussão. Ó, todo mundo falando no chat, vamos, gente, vamos começar a interação. Tem algumas dúvidas no chat. Quem quiser pode ligar o áudio e perguntar, viu, gente? Aqui a Carolina Elizabeth, ela perguntou o que é Sereste. Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Ele é um dispositivo do SUS específico para atendimento de trabalhadores formais, informais, que tem algum tipo de adoecimento relacionado ao trabalho. Corset. Ah, tá, desculpa. Corset. Core 7. A cifra é muito grande, né, gente? Cadê meu livro? Outra mesa. A cifra é gigantesca. E aí, a Organização Mundial de Saúde, ela propôs grupos de estudo, e aí, à medida que os anos foram passando, esses grupos foram ampliando, né? De algumas condições de saúde. Então, por exemplo, o Core 7 de Lerdort teve um grupo de estudiosos, de pesquisadores, que analisaram de tudo da CIF, quais seriam os itens mínimos, os componentes mínimos para se analisar quando eu tenho um trabalhador com Lerdort. Então, eu tenho corsets para Lerdort, os corsets para artrite reumatoide. Os corsets, eles são muito discutidos na literatura, muito debatidos, têm pontos fortes, mas eles também têm pontos fracos. O principal ponto fraco do corset é que ele parte da doença. Ele não, e a ideia da CIF é a gente, que foi todo aquele início de fundamentação que eu conversei com vocês. Um ponto positivo é que ele é mais rápido de ser usado, mais prático de ser aplicado, então tem que pensar na CIF inteira. Se eu estou ali com um paciente, ele já tem aquele diagnóstico, o corset, ele me dá um caminho. O que a gente não pode é ficar preso no corset e não achar que tem aquela doença, vai ter aqueles itens ali, aqueles componentes de funcionalidade alterados. Então, tem que saber usar com equilíbrio. Fabi, a Luísa perguntou se você tem experiência com a inserção de pessoa com deficiência visual no trabalho. Não tenho. Eu tenho experiência com... a minha experiência com trabalhadores com deficiência era uma experiência de análise do emprego, análise do posto, análise do local de trabalho, análise das vagas do trabalho, mas não eu junto com o trabalhador dentro da empresa. A minha experiência, ela é muito relacionada com avaliação ergonômica, que é uma experiência prática. Eu trabalhei numa empresa de ergonomia há alguns anos. Eu tenho experiência em análise de fatores psicossociais no trabalho, análise do ambiente, das condições físicas e das condições organizacionais do trabalho, principalmente em serviços públicos. Então, eu tenho experiência com enfermeiros, experiência com policiais militares, com trabalhadores da assistência social, e tem experiência de reabilitação de pacientes, de trabalhadores, tanto com doenças neurológicas quanto ortopédicas. Acho que é isso. Certo, eu estou passando aqui. Oi. Você tem algum artigo que fala sobre o Core 7? Tem vários. Eu posso passar depois para vocês. Tem os artigos, as produções, as publicações da própria Organização Mundial de Saúde que orienta como desenvolver um corset. E tem todos os corsets que já foram desenvolvidos, eles estão publicados também, disponíveis em diferentes bases de dados, em diferentes revistas. Mas a maioria da literatura é em inglês. São poucos os corsets, se eu não me engano, só o corset de Lerdort que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores nacionais, brasileiros. Mas eu preciso conferir essa informação. Os outros todos são disponíveis na língua inglesa. Licença. Eu posso falar, Bárbara? Claro, Sandra, fique à vontade. Bom dia a todos. Parabéns, viu, professora Fabiana? Excelente palestra, achei ótimo.
Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria falar que eu sou fisioterapeuta, né? Alguns não devem me conhecer, a maioria não deve me conhecer. E eu queria fazer alguns comentários, porque muita coisa que é feita e que é determinada nas políticas públicas leva em consideração o uso da CIF. Então, recentemente, o CREFITO, aqui de Minas Gerais, promoveu um fórum de saúde pública, de saúde funcional. E aí, deve ter umas 2 semanas. Eles, lá na apresentação, eles falaram da importância do uso e eles reconhecem, claro, que ele é um instrumento que é muito extenso, mas que é preciso colocar em prática, começar a usar para poder ir se familiarizando, que isso vai ajudar a facilitar, né? Usar cada vez mais. Enfim, eles disseram que não é obrigatório o uso pelos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, que a OMS recomenda. De fato, a OMS recomenda. Só que eu até cheguei a discordar, porque a resolução 370 de 2009 do COFITO, que é nosso Conselho Federal, ela fala já no primeiro artigo, acho que é no primeiro artigo, se eu não me engano, que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, adotarão a classificação internacional, a CIF. Então, eu entendo que se está dizendo que adotarão, não significa poderão adotar. Tá certo que a fala veio de um conselho regional. Mas, assim, eu acho que quanto mais nós falarmos, né, e insistirmos para os alunos, para os profissionais, para todos que têm, que tem como ferramenta ou necessidade de trabalho o uso da CIF, falar que eles precisam usar, isso acho que vai fazer com que todo mundo use mais, porque muitos não usam porque acham que é muito difícil. Só que se você não começa a usar, você também não vai conseguir fazer, porque eu aprendi sozinha. Eu nunca fiz um curso. Eu fui aprendendo na marra. Então, acho que é importante todo mundo colocar na cabeça que precisa usar por conta da resolução e também porque muitas políticas, igual eu falei, são baseadas no uso da CIF. E, por exemplo, eu queria fazer um comentário aqui, se é que eu posso aqui, num tempinho aqui, que a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estou com ela aberta aqui no meu computador, ela é utilizada para balizar muitos editais de concurso. Por exemplo, no Ministério Público, que é o órgão que eu trabalho, os concursos falam, vai ter a reserva de vaga para deficiente, e aí vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional, e ela vai ser enquadrada como deficiência, tomando como base o decreto 3.298 de 99, que já sofreu algumas alterações. Esse decreto, ele fala quem são as pessoas portadoras de deficiência. E aí, lá, não fica claro como que não mensura, não fala assim, ó, a partir desse ponto, um ponto de corte, essa pessoa é deficiente. Fora disso, ela não é considerada deficiente. Então, se der para vocês depois dar uma olhadinha nisso, eu acho isso muito importante, professora. Você falou assim que para as políticas previdenciárias, INSS, elaboração de política pública, a participação do TO. Outro dia, acho que eu estava conversando com você, isso é vital, porque hoje a avaliação da deficiência está a cargo, no INSS, está a cargo dos médicos e dos assistentes sociais. E aí, o médico vai diagnosticar a doença, colocar um CID, e os assistentes sociais vão avaliar o quanto aquilo impacta na vida das pessoas. Mas espera lá, eu não vejo profissional mais capacitado do que um TO, e eu não sou TO, para fazer esse tipo de avaliação, sabe? Então, eu acho que é muito importante, assim, por exemplo, a deficiência física, ela está lá, ela é mais fácil de avaliar, mais fácil, e ainda assim a gente encontra muita dificuldade, porque não existe pontos de corte de muitas coisas. Mas a deficiência, por exemplo, existe a deficiência mental, ela também está lá categorizada nesse decreto. E a deficiência mental fala assim, que vai ser pessoa deficiente aquele com funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
Qual é a média? Não sei. O que estão levando em consideração? É QI? O que é? Não sei. E com manifestação antes dos 18 anos, ok. E com limitações, ou então com limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, como comunicação, você falou, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho. Isso aí, a TO domina. Então, eu acho assim, que você falou isso, professor, que é uma área que precisa de mais pesquisa, que é um campo, assim, maravilhoso para quem tem vontade de fazer uma pós-graduação estrito sensu, porque tem muita coisa para ser estudada para servir de elaboração para a política pública, entendeu? Então, é muito importante. E tem outras milhares de coisas para falar, mas vou me ater a isso, entendeu? Muito obrigada. A gente tem alguns documentos oficiais, tanto nível nacional quanto específicos da profissão, que eles direcionam, por exemplo, a estruturação dos serviços de saúde no Brasil, ela deve acontecer de acordo com a CIF. A estruturação dos serviços de reabilitação e de atenção e cuidado à pessoa com deficiência também tem resolução específica dizendo que precisam ocorrer de acordo com a CIF. Isso não é só do TO, só do físio, ele é a estrutura do serviço de saúde no Brasil. A gente ainda precisa caminhar muito nisso, né, porque apesar dessas resoluções já terem aí pelo menos uns 6, 7 anos, acho que é de 2012, né, 8 anos, poucos serviços estão organizados de acordo com a CIF, poucos profissionais têm formação na CIF, então a gente precisa caminhar nesses termos, no sentido de acompanhar os documentos legais. Isso é importante, eu acho que o que a Sandra fala para a gente, e eu acho que a gente, enquanto teórico, tem que pensar que às vezes a gente está lá na saúde, mas que o trabalho perpassa outras áreas, como a previdência social, como a educação. Então, a atuação do TO na saúde e trabalho, ela vai além da saúde. Eu falei na aula, ela é uma atuação transversal. E quando a gente pensa na TO, a TO ela tem vários diversos modelos de atuação. A Ana Karina falou aqui, a professora Ana Karina falou aqui no grupo, e o que ela falou é importantíssimo. Até por isso que eu vou discutir com os alunos do mestrado esse ponto. Como associar os nossos modelos, os modelos que estudam, que falam de terapia ocupacional, que falam de ocupação, que falam de ocupação humana, como juntar isso com a CIF. Já tem produção disso, já tem publicação falando disso, já tem TOs que trabalham articulando os modelos, os diferentes modelos em diferentes áreas da TO, então não é só na área da saúde, a gente tem alguns estudos do campo da educação muito ricos e que relacionam TO, educação e CIF, enfim, a gente tem um caminho aí de conhecimento da CIF, de pensar e estruturar os serviços e atuação de acordo com a CIF, mas também de articular tudo isso com o conhecimento nosso que é próprio, porque a CIF não é própria nossa, a CIF é dos profissionais da saúde, ela é muito própria dos profissionais de reabilitação, mas ela não é nossa, enquanto TOs, a gente tem todo um arcabouço teórico muito forte dentro dos estudos da ocupação, e que eles são, sim, casáveis, articuláveis com a CIF. Agora, é um trabalho de estudo, é um trabalho de prática, é um trabalho de dia a dia. Os alunos, eles chegam no estágio comigo, antes deles olharem para qualquer paciente, eles têm toda uma aula de CIF de modelo de terapia ocupacional, porque o modelo de terapia ocupacional ele orienta o meu raciocínio enquanto profissional, e a CIF ela organiza o meu serviço, são coisas distintas. Então, mas é algo que a gente precisa de dedicar para trabalhar, não é algo fácil de fazer. Pois é, se a gente for entrar nesse campo de discussão, a gente passa meses discutindo isso, mas, mais uma vez eu reforço, talvez seja um ponto de discussão para um próximo, não agora, né, que a gente já tem uma agenda para os 2 próximos eventos do ciclo de debates do LACHE,
mas chamar a atenção, principalmente dos docentes que estão aqui presentes. A gente tem várias pessoas, né? A Lília, a professora Dani, a Daniela da UNB e a Daniele da UFPE, a professora Ana Karina, a Alessandra Cavalcante, Lele, um beijo, te amo, também está aqui. Então, a gente tem muitas, a Marina também, a professora Marina Batista também está aqui presente. Gente, é um tanto de professores que podem estar discutindo essa questão, né, da CIF nas graduações e nas pós também. A gente tem mais uma pergunta, então a gente vai fechar com essa pergunta, tá, Fabi? Porque tem muitas perguntas, mas, mais uma vez, reforçando, quem não segue... Bárbara, oi. Se o pessoal quiser mandar mais perguntas depois, que às vezes fica tímido aqui, entra lá no Instagram do Netras, @netras _UFTM, acho que é isso, né? Corrija aí, pessoal. E manda as perguntas lá que eu respondo. A gente tem os alunos do grupo de pesquisa, eles também trabalham com a CIF, conseguem responder várias questões mais práticas até, e às vezes mais próximas dos alunos também. Então, entra lá, curte e pergunta. Pronto, eu vou pedir, Fabi, para quem for do Netras, colocar aqui na descrição, tá certo? Do chat, aqui no chat, o Instagram do Netras, porque a gente está organizando o YouTube do Lacha essa semana, então todas as palestras do ciclo de debates vão estar no YouTube. A gente, é claro que vai fazer um link com o Instagram do Lache, quem não segue é @lache-laboratório. Então, a gente, para finalizar esse ciclo, a Adri, que eu acho que talvez seja a Adriana, que não aparece, ela fala: Fabiana, sou a Adriana, terapeuta ocupacional da cidade de Sorocaba, atuo especificamente com projetos com professores. Gostaria de saber se você tem experiência com esse público e se poderia me indicar algo a respeito. Tenho, Adriana, tudo bom? Que bom ver Teóricos trabalhando com professores. Eu acho que é uma interface muito legal que saúde e educação fazem. Eu não sei se você está com professores que estão afastados ou se você está com professores na sala de aula, dentro das escolas. A experiência que eu tenho com professores na sala de aula. O que eu observei de grandes dificuldades? Uma demanda muito grande de trabalho, com poucas condições, né, tanto condições de recursos mesmo, mas condições físicas também de trabalho, e pouco controle sobre o que pode ser feito. Isso é muito difícil para o professor. No grupo de professores que eu trabalhava, a gente tinha muito problema de doença, de dor crônica, mas a gente também tinha alguns transtornos psiquiátricos menores, né, ansiedade, depressão leve. A gente fazia alguns grupos de discussão para os próprios trabalhadores levantarem esses problemas que eu estou elencando para você, eles mesmos pensarem o que pode ser feito naquela escola, os professores do turno da manhã no diferente da tarde, os do turno da manhã, o que eles conseguiam fazer. Inicialmente nós começamos com os professores, às vezes vinham supervisores, às vezes vinha diretor, mas à medida que o trabalho vai ganhando corpo, à medida que o trabalho foi ganhando corpo, outros trabalhadores dentro da própria escola também se envolviam. Enfim, a gente foi trabalhando de uma forma a partir de oficinas. A gente teve oficinas voltado para a saúde mental no trabalho, e aí foram, não é uma única oficina, né, 2, 3 oficinas. A gente teve uma oficina de organização do trabalho, organização dos processos de trabalho. Essa oficina, ela durou quase 2 meses, foram várias oficinas a cada 15 dias. Uma voltada para hábitos de vida, alimentação, atividade física, exercício, enfim. Nesse projeto específico, nós tínhamos uma equipe interdisciplinar.
Então, a gente tinha psicólogo, tinha nutricionista, uma psicóloga, 2 nutricionistas, TO, assistente social e cientista social, sociólogo. Então, a gente tinha uma equipe interdisciplinar, tanto de docentes, né, professores, quanto de alunos. A gente tinha alunos de vários desses cursos todos também envolvidos. E a gente foi trabalhando dessa forma. Algumas questões não são resolvidas no âmbito da escola ou não estão ao alcance do trabalhador. Este ponto, ele foi muito discutido nas oficinas de organização do processo de trabalho. A gente teve um outro ponto para discutir com eles, que é o que eu falei lá da CIF, da vida social e civil, política, social, em que ponto que aqueles trabalhadores estavam organizados, em que ponto que eles apresentavam as necessidades, as demandas dele para a prefeitura, em que pontos que eles eram associados, que eles estavam ligados a algum sindicato, e a gente viu uma fragilidade muito grande disso. Então, isso também foi trabalhado com eles, porque o que era possível de pensar dentro da escola e o que era possível de pensar nesse âmbito, nesse nível assim, micro e meso, a gente trabalhou com eles de uma forma bem participativa. O que não era possível, a gente trabalhou pensando eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas pensando no engajamento e no envolvimento político e civil maior dos professores enquanto trabalhadores. Foi assim que a gente trabalhou. Não sei se te ajuda aí na sua pergunta. Nossa, está sendo muito incrível ter vocês aqui hoje, as outras palestras também. Eu acho que quando a gente sentou e pensou nesse ciclo de debates, a gente não imaginava que ia ter, né, eu falo nós que compomos o LASH, não imaginávamos que ia ser tão rico do jeito que está sendo. Professora Fabiana, muito obrigada. Nós agradecemos a você pela aula de hoje. O LASH agradece a toda a comunidade que participou. Eu só queria pedir para vocês, todo mundo que pudesse ativar a câmera, para a gente fazer um registro. Talvez não dê, porque a gente tem bastante pessoas na sala, mas enfim, é só mesmo para a gente fotografar e deixar esse momento com a carinha de todo mundo. É bom ver todo mundo. Então, eu vou contar. Oh! Nádia está aqui também. Que bom, até só vendo pessoas queridas, e é tão bom. Os meus meninos, aqui a Júlia, a Mari, o Mafferson, a Natália, que compõem o LASH, que organizam esse evento. Então, gente, eu vou contar até 3, eu quero que todo mundo dê aquele sorriso depois dessa palestra, depois dessa aula incrível, para a gente registrar esse momento. Muito, muito obrigada. 1, 2, 3, vamos lá. Mais um registro. 1, 2, 3 e... Bora, Bolsonaro! Assim a gente registra melhor. Um beijo, muito obrigada. Próxima semana essa palestra vai estar no YouTube. Sigam o LASH Laboratório. Tem aqui ainda também o registro do Netras. Um beijo bem grande e bom dia para todo mundo. Tchau, Lele. Tchau.